Bom dia. É um prazer e agradecemos muito. Karel, o objetivo da entrevista é justamente a gente entender como é que está o nosso cenário econômico hoje. É sabido que o Brasil passou por uma crise terrível nos últimos anos e o mercado nos últimos meses, em decorrência do novo governo que está assumindo, tem demonstrado uma certa euforia. A gente pode concluir que o pior já passou? Sim, o pior já passou. A gente teve a pior crise da história do Brasil em 2015 e 2016, teve uma queda de crescimento nominal do PIB de quase 10%. O governo Temer, ele assumiu já com uma agenda reformista em pauta, com uma agenda de corte de gastos. Na verdade, a agenda de corte de custos, ela veio já desde o final do governo Dilma, para ser justo, mas ela foi reforçada com a agenda do governo Temer. Uma agenda onde a gente começou a falar de privatizações, começou a falar de corte de custos, de reestruturação das estatais, diminuição do tamanho do Estado. Uma agenda que falou de reformas necessárias, como, por exemplo, a reforma trabalhista, que foi endereçada, mas a reforma da Previdência, que lamentavelmente não foi passada, mas que começou a apontar na direção correta. A dificuldade do governo Temer foi a execução dessas reformas por conta de uma falta de popularidade e alguns eventos ao longo do seu governo que terminaram minando essa agenda reformista, ou pelo menos impossibilitando que ela avance de uma maneira mais, vamos dizer assim, abrangente. Mas a verdade é que a gente já está num ciclo de retomada econômica, a gente está no segundo ano, entrando no terceiro ano de ciclo de retomada econômica. Então, o pior já passou sim. Isso não quer dizer que esteja dado que essa retomada ela vai ser sustentável. A pergunta que a gente mais recebe é: vai ser mais um voo de galinha do Brasil ou se esse crescimento ele vem para ficar? E aí, talvez antecipando sua próxima pergunta, o que faz esse crescimento ser sustentável ou não? E a gente gosta de falar que tem 3 prioridades no novo governo: a reforma da Previdência, a reforma da Previdência, a reforma da Previdência. Sem a reforma da Previdência, o Brasil está quebrado. Sem a reforma da Previdência, a nossa dívida PIB ela vai para perto dos 80%, próximo de 80% está hoje, para quase 200% em 2030, se nada for feito. Isso é insustentável. Sim, quando a gente fala que ela vai para 200% em 2030, significa que daqui para lá o governo vai ter que começar a imprimir dinheiro, a inflação vai aumentar, a confiança vai cair, os investimentos vão cair, o crescimento vai desacelerar, confiança do investidor, não só do investidor, mas do consumidor e do industrial vai cair, desemprego volta a aumentar, enfim, esse ciclo se reverte, é um voo de galinha. Por que a reforma da Previdência ela é imperativa? É porque hoje o governo ele gasta próximo de 70% dos gastos em Previdência, e se nada for feito, isso passa a ser 80%. Esses 10% a mais, eles saem de gastos discricionários como saúde, educação, serviços públicos de segurança, tudo isso passa a ser em detrimento da Previdência. Isso não vai acontecer. Ou seja, não vai ter dinheiro. Exatamente. Alguns exemplos de estados que tiveram problemas parecidos com esse é o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul. Você não tem dinheiro para pagar professores, não tem dinheiro para pagar policiais. O que acontece é que tem dinheiro, é só imprimir dinheiro. A diferença do Estado com o governo federal é que o governo federal pode imprimir dinheiro. Só que isso gera inflação, a confiança despenca, enfim, um ambiente econômico desanda. A boa notícia, e motivo pelo qual a gente está otimistas, é que a gente tem, o novo governo está assumindo o Brasil num cenário que talvez a gente nunca antes tenha visto. A inflação está ancorada, está abaixo das expectativas e ancorada, surpreendendo cada vez mais para baixo. O crescimento ele está acelerando. A popularidade do governo ela é alta. Você tem uma lua de mel que é natural de toda a troca de governo. Você acabou de ter uma eleição, uma lua de mel que dura algo entre 3 e 6 meses. Você tem um ambiente positivo. O novo governo ele senta na cadeira com um ambiente econômico bom. O Brasil vai crescer algo entre 2 e 3%. O consenso está próximo de 2,5%. A gente acha que é mais próximo de 2%. Mas seja como for, é o crescimento mais forte dos últimos 5 anos. O desemprego está caindo. A inflação está ancorada, os juros estão baixos. Isso cria um ambiente que permite com que essa agenda reformista ela seja endereçada. Qual que é o desafio normalmente de fazer uma agenda reformista? Que o país, quando precisa de reformas, é que tem um problema. E normalmente, assim como era o começo do governo Temer, você está no meio de uma recessão, numa crise de confiança, então você tem que fazer uma medida de corte de gastos ou uma reforma da Previdência que não tem um efeito imediato positivo. Às vezes até negativo, como quando você enxuga o Estado. Porque você gera mais desemprego, você gera uma certa desconfiança. Mas isso é necessário e imperativo para que o crescimento seja sustentável. No caso hoje, o ambiente é positivo. O crescimento está vindo, a popularidade deveria melhorar por esse ambiente econômico, o que ajuda nessa interlocução com o Congresso para fazer com que essas reformas sejam aprovadas. Então facilita o diálogo. E talvez complementando isso, o que a gente está vendo também é que existe espaço, se bem aproveitado, para diálogo e negociação com o Congresso, para que essas reformas elas sejam endereçadas. A gente gosta de falar que uma das melhores conquistas do governo Temer foi ter pavimentado o caminho para a reforma da Previdência. Porque
há basicamente 2 anos a gente está falando de reforma da Previdência e da necessidade dela. O governo Bolsonaro, já na transição, acho que ele administrou de uma maneira muito positiva, apesar do ruído e das divergências e as mensagens que nem sempre são na mesma direção, mas na capa do jornal, desde o primeiro dia que o governo Bolsonaro foi eleito, sai a reforma da Previdência. No primeiro discurso televisionado do Bolsonaro como presidente, na segunda-feira, não no YouTube que ele fez, mas no primeiro discurso televisionado, ele falou reforma da Previdência com todas as palavras. Nenhum presidente fala disso. Ou seja, ele manteve viva a discussão. Agora a gente está há mais ou menos um mês de ter eleição na Câmara e no Senado. Uma vez que a gente passar por isso, a reforma da Previdência vai ser a primeira pauta no Congresso. Isso é importantíssimo. Qual vai ser a reforma, a gente ainda não sabe. O que a gente sabe é que o time econômico está propondo uma reforma, está falando de uma reforma mais abrangente. O que significa isso? Uma regra de transição mais curta. Estamos falando de 10 anos. Tá falando, a gente não sabe a idade mínima ainda, mas se espera que seja algo pelo menos parecido com a reforma do Temer. Se fala de uma transição gradual para um regime de capitalização, que seria muito positivo, e não hoje. Algo para daqui a 40, 50 anos. O que faz com que você reforma o sistema atual, você faz com que o gasto em previdência diminua ao longo do tempo. Uma vez que esse gasto diminuir, você cria essa gordura para poder pagar a transição para capitalização para, por exemplo, quem nasce a partir de 2016 ou quem está entrando no mercado de trabalho somente agora. Ou seja, uma discussão para daqui a 30, 40 anos, mas já endereçada hoje. Com isso feito, o Brasil não só não está quebrado, como entra dentro de um dos poucos países que tem um sistema previdenciário resolvido. E aí, isso vai trazer investimentos, vai trazer confiança, o desemprego vai diminuir e assim por diante. É um ciclo virtuoso muito positivo. Para o mercado, além da reforma da Previdência, a reforma tributária é relevante? Sim, a reforma trabalhista foi relevante, a reforma tributária vai ser relevante. A gente não sabe qual é a reforma tributária, né? Assim, hoje uma grande dúvida é qual vai ser a reforma, o que vai ser endereçado, qual é o custo disso. Porque uma primeira dúvida é, bom, o que significa uma reforma tributária? Diminui a arrecadação? A gente não tem espaço para isso, o orçamento é muito apertado. Ou você otimiza o pagamento de imposto à medida de deixar o país mais eficiente? Acho que a ideia é ir nessa segunda linha, sem diminuir a arrecadação, pelo menos no primeiro momento. Talvez gradualmente ao longo do tempo possa ter uma transição onde a arrecadação ela muda, porque o país começa a crescer mais, então você endereça isso ao longo de 4, 5, 8 anos, uma transição gradual, que aí talvez seja um pouco mais... talvez não, aí é um pouco mais aceitável e o mercado vai ver com melhores olhos. Mas a preocupação no primeiro momento essa reforma ela não pode ter um custo. Se tiver um custo, a gente não tem como marcar com esse custo nesse primeiro momento. Mas ele deveria deixar a economia mais eficiente, o que é muito positivo. Eu acho que uma das principais medidas desse novo governo, além da reforma da Previdência, além da agenda reformista, é essa agenda liberal e de produtividade. Essa agenda de produtividade é muito difícil de quantificar. Como que a gente estima o lucro de uma empresa por consequência disso? Difícil saber hoje, mas a gente sabe que é positivo. Entendi. No ano passado, completou um ano da reforma trabalhista. Em novembro de 2017 ela entrou em vigor, em novembro de 2018 ela completou um ano. E foi uma reforma que gerou muita discussão no meio jurídico. Sim. Tá? Inclusive, existe ações de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal questionando a validade dessa reforma. Perfeito. Hoje em dia já se fala, já tem estudiosos falando que aquela reforma ela foi muito pequena, ela foi muito amena, que haveria necessidade de fazer a reforma da reforma. Justo. Para o mercado, uma flexibilidade maior do que essa que nós vimos na reforma. Seria interessante, haveria um aumento dos investidores, uma maior atração pelo mercado brasileiro? A resposta, sendo muito sincero, é sim, mas na mesma linha da reforma tributária, eu acho que até de uma maneira menos óbvia do que na reforma tributária, isso passa na linha de produtividade. É difícil de quantificar. Acho que é positivo, tudo é positivo. No sentido, toda agenda reformista que traz produtividade e eficiência para a economia, para as empresas, vai ser bem recebido e vai dar sustentação a esse movimento positivo que a gente acha que começa com a reforma da Previdência. A gente tem visto o mercado reagindo bastante bem a todas as iniciativas do governo, né? A Bolsa está nas máximas históricas, ou muito próximo da máxima histórica. Quando você olha para o câmbio tem se comportado muito positivamente, dado o cenário externo também. Juros continuam na mínima histórica, e quando você olha para o cenário, provavelmente a gente mantenha um patamar mais baixo do que se imaginava, que não quer dizer abaixo do atual, por mais tempo. E tudo isso vai nessa direção de poder manter esse ambiente mais positivo por mais tempo. Entendi. Karel, muito obrigada. Obrigado a Logo, vocês. Te agradece por essa visão geral.
e até a próxima. Obrigado, obrigado. Olá pessoal, meu nome é Carlos Ketik, eu sou analista-chefe da XP Investimentos. Estou aqui com o Low Inst hoje para falar um pouquinho sobre o Brasil e as perspectivas econômicas que a gente está vendo no momento.